Olá pessoal. Eu sou o Fernando Trota, CEO e fundador da Triven. Atuamos no mercado há mais de 10 anos no mundo de inovação, tecnologia, empreendedorismo e nós estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Triven Talks, que tem o objetivo de trazer para o mundo do empreendedorismo, para os nossos ouvintes, discussões sobre dois temas que são extremamente estratégicos e relevantes para essa jornada, que são gestão estratégica de pessoas e gestão estratégica de finanças. Este é o segundo episódio da nossa série, da nossa primeira temporada de 5 episódios. Nós estamos gravando aqui no State Innovation Center, que é um dos locais onde a Triven tem sede aqui em São Paulo. E eu trago uma convidada hoje muito especial, que é a Lilian Carina, minha amiga, minha sócia, e ela está conosco já há algum tempo, desde que nós estruturamos a vertical de People as a Service. Lilian é uma das pessoas que mais entende de RH, com quem eu já aprendi muito nessa vida. Ela tem mais de 25 anos de experiência de mercado. E hoje a gente vai falar sobre cultura se constrói desde o primeiro dia, do dia 1. Certo, Lilian? Muito bom. Seja bem-vinda ao Obrigada, projeto. obrigada, Trota. É muito bom estar aqui nessa conversa, nessa troca de hoje, fazendo o que eu mais amo, que é falar de gente e de mundo corporativo. Então, vamos lá. Vamos lá, a gente vai se divertir aqui. Vamos lá. Muito bem. Então vou aquecer os motores, né, e já partir para uma desmistificação do que o mercado muitas vezes enxerga ou vê a respeito das estruturas de people e de RH. Muita gente fala sobre cultura e a primeira coisa que imagina é pendurar uma placa na empresa, né, e entende que aquilo já é suficiente para estabelecer, né, os parâmetros e as premissas fundamentais da cultura de um negócio. Mas já que a gente está falando aqui que cultura nasce no dia 1, como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga esta desmistificação de que a cultura efetivamente nasce ali, junto com a empresa, junto com o fundador, junto com o empreendedor que construiu o negócio? Bom, Trota, eu falo que cultura é repetição, né? E repetição do quê? Dos valores que a gente vê na prática, né? No que acontece ali no dia a dia aqui na empresa. E eu costumo dizer que esses valores nascem através do founder, porque essa cultura é a própria personificação. Essa empresa nasceu dele, né? E claro, no decorrer do tempo, isso vai evoluindo, mas quando eu chego nas empresas, e geralmente, né, ali os manuais muito bem escritos, estruturados, mas eu brinco, né, que é o manual mosaico, Perfeito. porque no fim É o um founder é um puxadinho. puxadinho, Uhum. né? Então o founder ele vai ali escrevendo. Ele vai retratando, ele vai imprimindo as experiências em que ele teve, pessoas que foram importantes nessa trajetória. eh, E muitas vezes ele vai tomando padrões, modelos de experiências anteriores ou modelos de outras empresas que ele vê como referência. A gente já vai chegar nisso, a gente já vai discutir sobre esse tema, Isso. mas eu acho que eu entendo que o manual em si, ele nada mais é do que a tradução e a materialização daquilo que a empresa efetivamente acredita, Isso. né? É exatamente. Então, nesse primeiro momento, a grande reflexão é: "Cara, o que que é inegociável para você? Porque nasceu a tua cultura." Recentemente veio para o Brasil, o guru do RH global, ele chama Dave Urich. Sim, fantástico. Foi um evento fantástico, um evento restrito, onde ali a maior parte dos profissionais, né, eram founders, não era um evento destinado só para RH, Aliás, evento organizado por um dos nossos clientes. por um dos nossos E a clientes, Lilia teve a oportunidade exatamente. de ouro de estar presente nesse evento extremamente restrito. Foi muito relevante, e uma altíssima expectativa, porque a gente queria ouvir, né? O tema era cultura organizacional,
e de uma forma tão simples e parece que tão óbvio, né? Ele traz justamente que a cultura ela não é o que está escrito, né? Então é o tempo todo a forma como você vai replicando e recompensando. Então, na prática, o que isso significa? A forma como você está desligando o seu colaborador, a forma como você está promovendo, a forma como você contrata, a forma como você está Demite. fazendo alinhamentos. Então, Como essa demite, como principalmente. demite, principalmente. É. Então, essa cultura, ela é vista mediante, né, a esses processos, a isso na prática. Então, eu costumo brincar, né? É simples, porém bastante complexo. Então, quando a gente está ali numa cultura de falar de inovação, por exemplo, e o tempo todo o teu colaborador é repreendido quando ele traz uma nova ideia. Então, qual é o mecanismo que a gente está criando? Ou quando a gente tem uma empresa de inovação que pune o erro. Que pune o erro, Não é? exatamente. O erro faz parte do processo de inovação e de criatividade. Exatamente. Então, quando eu faço esta repreensão, o que eu estou criando, um colaborador certamente que vai criar dependência, né, para poder ter ali o teu de acordo para tudo que ele for fazer. Então, gente, o grande ponto, né, olhar mais para a prática e menos para o discurso. Esse é o grande ponto. É o famoso walk the talk. É isso aí, certo? Trota. É isso aí. Poxa, Lene, adorei isso que você trouxe. Eu acho que são pontos muito relevantes. E existe um ponto que é fundamental para a gente ponderar aqui, né? Muitas vezes a negligência de estruturar, né, uma área de people e o custo dessa negligência ou o custo de postergar um movimento como esse. Fernando, tem uma conta, né, que todo founder, eu falo, precisa tá muito no radar, que é o que eu chamo do custo da cadeira vazia e Excelente. o custo da curva de aprendizado. Então é assim, pensa que uma cadeira vazia custa um salário dentro do mês. Então, enquanto eu estou buscando esse novo colaborador, A pessoa que vai ocupar essa cadeira. enquanto eu estou buscando essa pessoa certa e ela não chega, se é uma cadeira de vendedor, a empresa está 30 dias Deixando de vender. deixando de vender. Perfeito. Se essa cadeira é o cara que está lá, é o nosso desenvolvedor, é o cara que está há 30 dias deixando de trazer uma funcionalidade nova para o produto. De melhorar o produto. Então, gente, isso é um ponto assim crucial. E aí, ninguém faz essa conta, ninguém né? faz essa conta. E aí o cara chega na empresa. A gente, então, tem a expectativa e a fantasia que ele vai trazer resultado no segundo dia. No segundo dia. Excelente. Que, aliás, às vezes nem tem o processo de onboarding, nem né? tem o processo de onboarding. Põe na cadeira e já quer Exatamente. resultado. Então, quando a gente fala, e eu vou ser conservadora, que é o que a gente chama desses 3 meses, né, de produtividade, o cara ele está se apropriando, ele está entendendo o funcionamento da empresa, ele está se adaptando. Então, a gente já está falando aí de um custo de mais um salário e meio. Perfeito. Tem um dado da Harvard Business que fala que essa rampagem ela acontece em 6 meses. 6 meses. Então, a pessoa começar a dar resultado é 6 meses dar depois que ela a entrou. gente chama desse resultado pleno, né? Então, eu estou sendo conservadora. Porque tem a curva de aprendizado também. Então, eu estou sendo bem conservadora. Então, quando eu somo esses 2 pontos, a gente está falando de 2 salários e meio. Então, que a gente realmente que a gente está falando de um prejuízo direto. Isso. Né? Então, é a torneirinha aberta. Então, para uma startup, né,
que está ali Puxa, gerenciando a eficiência desse caixa. exato. Uhum. E É, 6 meses, gente, para uma startup, às vezes é curva de sobrevivência. Às vezes é o que o mercado chama de runway, ou seja, quanto tempo de dinheiro a gente ainda tem, tamanho da pista. Né? 6 meses é um ciclo de longo prazo para uma startup. Até você esperar a pessoa começar a dar resultado, 6 meses muitas vezes, ou você estacionou ou você quebrou. Né? E falando de números, né, fazendo uma conexão de números com pessoas, porque essa é, eu acho que, o nosso grande desafio que nós temos ali na vertical. Nós fizemos, inclusive, né, se quiser comentar aqui com a galera, a gente fez, inclusive, a materialização de isso, alguns aspectos de entrega de valor isso, e de aspectos de valor que uma gestão estratégica de pessoas traz para a companhia. Né? O bom e velho ROI. Então, isso. nós começamos a defender, né, Lilian, muitas vezes, qual é o impacto que uma gestão estratégica de pessoas traz positivamente para a companhia por Isso meio do aí. que o empreendedor mais gosta, que é resultado. Então, quando a gente fala, né, falando do ROI, a gente fala do processo de. A gente fala de redução de turnover, a gente está falando de 20%, né, De ROI. aproximadamente. Gente, é muita estancagem desse vazamento, né, que eu falei anteriormente. Quando a gente está falando de um processo eficiente de recrutamento e seleção, a gente está falando de aproximadamente 108%. Essa foi a conta. É Exatamente. muito Uhum. interessante. Quando a gente está falando do treinamento, da capacitação, então a gente está trazendo aí em torno de 58, 60%. Né? Então, Custo de turnover também altíssimo, de você altíssimo. recontratar, fazer a rampa de aprendizado da Isso. pessoa, né, o risco da pessoa não se enquadrar à cultura. Né? Nós vivemos situações em muitos clientes onde o turnover é alto, né, e o empreendedor teve sérios problemas ali para conseguir rampar, crescer, alavancar. Né? Então a gente fez uma conta ali que era mais de 100% de resultado sobre Exatamente. o aspecto de turnover de time. Turnover é uma coisa que impacta, né? Impacta e empaca a vida de todo mundo, né? E aí, a pergunta, o ponto não é se a cultura importa, é o quanto está custando não olhar, né, para a cultura. Então eu vou pegar, Lilian, um gancho que você trouxe, né? E falando em acelerar, eu vou falar de velocidade aqui. Como a estruturação de uma área de pessoas, né, formada por especialistas, no caso, no nosso modelo de negócio de People as a Service, como isso acelera o processo de crescimento de uma companhia? Olha, Trota, o RH, ele é visto, né, o RH tradicional, muito como um faz tudo, né, as pessoas que cuidam da folha, cuidam de toda a operacionalização, recrutamento e seleção, enfim. É realmente uma visão muito operacional, É né? o estigma de ser algo operacional dentro das É o empresas, né? grande estigma. Então, o mercado, assim, ele não espera as empresas prepararem, né, RHs estratégicos. Então, é essa velocidade. Ou você nasce com os processos sendo vistos, realizados por especialistas, ou de fato você no meio do caminho vai perdendo esses talentos, E né? esses especialistas muitas vezes trazem uma velocidade, melhores práticas de, né, experiências anteriores, e isso faz com que, principalmente no contexto, no ambiente de tecnologia que a gente vive, faz com que a gente acelere as implementações, né, as curvas de aprendizado, as curvas de implementação dos processos, É isso né, aí. e faz com que essa curva de velocidade, né, da empresa seja acompanhada pelo crescimento de desenvolvimento de competências do time, né? E eu lembrei agora, não sei se você, claro que você vai lembrar, né? Quando a gente nasceu, a gente, através de um dos nossos clientes, que está com a gente até hoje, Sim. e acho que ilustra muito bem isso. Ele estava com o plano de negócios dele Maravilhoso, lindo. maravilhoso, né? É, O pitch na ponta da língua, mas nessa rodada de investimentos, então, quando a pergunta, né?
cadê a linha, né? Tem uma Falando das estrutura muito pessoas. bonita, Tá maravilhosa, lindo, legal, financeiro funcionando, jurídico perfeito. rampando, É, comercial voando, mas fulano, faltou aqui RH. Onde está a gestão de pessoas? Onde está a área de people, né? exatamente. Uhum. Então, onde é que estão as pessoas que irão viabilizar tudo isso? Como é que você pensou na estrutura para tudo isso acontecer? E aí, né, eu acho que ilustra. Ele gaguejou e Ele falou: gaguejou. "Ih, passei vergonha. Acho que eu preciso pensar um pouco mais sobre isso", Exatamente. Foi né? quando a gente se conecta e aí a gente realmente, e aí nasce, né, essa estrutura. Estamos, né, essa empresa está com a gente até hoje, Exato. e a gente conseguindo evidenciar, né, no dia a dia o quanto ter olhado para as pessoas de forma estratégica deu a esta empresa, né, chegar até aqui da forma sustentável, em crescimento. Então, é um case bem legal. Eu tenho certeza que ele está nos ouvindo e assistindo. Não vou dizer o nome, mas ele sabe quem ele Um é. beijo para você. É. E acho que esse é um exemplo de que aquela velha história, né, da máxima do dito popular de que o ser humano muitas vezes aprende pela dor e não pelo amor, Isso, né? Mas exatamente. como é que a gente faz, Lilian, na sua visão, para a gente também acelerar e engatar, né, mais velocidade aqui? Como que é o processo, como é a melhor forma da gente implementar uma estrutura de people que é sem correr o risco de inflar a estrutura, de aumento exagerado de custo, que é o grande medo dos empreendedores, né? Entendendo que estrutura de pessoas, estrutura de RH vai aumentar despesa e não trazer ROI, como a gente falou aqui. Então, qual é o pulo do gato aqui? Qual que é o gancho? E tem, sabe, Trota, um estigma, né, que estruturar e tornar a empresa mais escalável é a gente criar gordura. Então, pelo contrário, é focar naquilo que pulsa, né? É o coração. Então, founder, você tem que estar liberado para a estratégia, né? E a chegada de especialistas que efetivamente vão cuidar desta estrutura. E cada vez mais a gente está falando dessa alta performance, né? Imagina que muitas vezes você está batendo a cabeça, né, para poder aplicar a tua avaliação de desempenho. Você está lá 4, 5, 6 meses para chegar no modelo e a gente aqui consegue. Poucas semanas. Caramba, gente, em menos de um mês Aham. a gente está aplicando, porque a gente já tem um framework, a gente já aplicou isso em outras empresas, é isso Já que dá certo. acertamos, já erramos. Então, é o ganho de tempo, né? Então, não é a economia, não é o custo propriamente, mas é a gente trabalhar com o que tem mais, de mais precioso a gente tem, que é efetivamente o tempo e fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, né? Eu vou puxar um gancho do começo da tua fala, que a gente mapeou no começo alguns perfis, né, de founders. Então a gente tem muitas vezes aquele que acredita que gestão estratégica de pessoas muda o jogo, mas não sabe fazer, e tem a prerrogativa e tem também a maturidade de delegar e entender que é um processo, entender que ele não sabe, né, tudo, que ele não tem condição de cuidar de tudo. E ele tem muitas vezes né, o impulso ali, o movimento de delegar e Sim. terceirizar e entender que o papel dele é ser um dos guardiões, mas não cuidar do processo todo. E a gente entendeu que muitas vezes tem aquele empreendedor, empreendedora, que são extremamente centralizadoras, né, e que veem a gestão de pessoas descentralizada da sua cadeira, da sua pessoa, como algo ameaçador, né? E já vivemos algumas situações, quem nunca, em Sim. relação a isso, né? Esse é um ponto muito complexo, seja para um RH as a service como o nosso,
seja para uma estrutura interna, né? Então, eu acho que este é um ponto que a gente pode trazer para os nossos, né, empreendedores, para os nossos colegas, de entender se você realmente acredita que a área de, né, de pessoas ela é realmente algo estratégico que precisa, né, ser implementada, mas muitas vezes abrir mão, abstrair e entregar, delegar, que é uma das competências mais importantes para um líder, que é saber delegar e saber delegar para pessoas que realmente, né, têm a competência para tal e muitas vezes competências às vezes maiores que nós mesmos, né? Eu como empreendedor falo, eu não domino tudo. Eu não sei sobre produto, sobre processo, sobre gestão de pessoas, sobre finanças. A gente sabe conversar, sabe dialogar, sabe fazer as perguntas, mas muitas vezes a gente contrata, eu já contratei muitas vezes na minha vida pessoas que são muito melhores do que eu em determinados assuntos. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que, né, buscar doutrinar muitas vezes, né, o empreendedor que vem para nós e fala assim, olha, eu quero uma gestão de pessoas estratégicas, mas desde que seja do meu jeito, né? Isso. E Trota, o que você trouxe me remeteu, né, a um livro já lido há bastante tempo, mas ele é tão Já até sei ele é qual é. tão contemporâneo, né? É Adam Grant, que é Pense de novo. o Pense de Novo, Pense de novo, Pense né? de Novo. Uhum. E ele fala, né, que aprender exige foco, mas reaprender exige muita coragem, né? Para a Verdade. gente realmente abrir mão de muitas coisas da forma como a gente faria, justamente para a gente se dar esta oportunidade de crescimento. Então, tem muito a ver com o que você estava dizendo. E assim, escalar criar novos desafios, né, o tempo todo. Então, E reaprender. e O processo reaprender. de Eu acho escalabilidade e que esse é o crescimento nosso envolve ponto, isso. assim, Uhum. porque o founder, né? Se você, founder, não tem essas pessoas prontas, esses líderes prontos para O núcleo duro, o né, da núcleo, companhia. exatamente, para você realmente, quando chega a oportunidade de ouro e você não tem dentro ali né, do teu contexto a maturidade para poder tocar, né, para poder liderar esse novo, no fim eu brinco, né, você está virando o melhor garçom da sua própria empresa, não deixando ninguém comer e só para sobreviver. Então, gente, isso é muito perigoso, né? Perigosíssimo. E esse eu acho que é o ponto mais antagônico de Sim. uma gestão que enxerga o RH como algo secundário, uma área de processos, de back-office puramente, versus a necessidade de escalar o negócio, de crescer. Existe um custo, existe um risco, Isso. né, de buscar uma coisa, mas manter a visão antagônica sobre a gestão de pessoas, porque no fundo são pessoas que efetivamente entregam resultado, né? Uma organização é justamente a tradução de uma organização de pessoas que estão unidas, agrupadas para um processo e para um objetivo comum. Então, Lilian, acho que tem um ponto aqui muito curioso para a gente discutir, que é a necessidade de escalabilidade do negócio, que é o sonho e o desejo de todo empreendedor, versus um contexto hoje, um ambiente de apagão de talentos, uma vez que a necessidade de crescimento envolve delegação e multiplicação de líderes e formação daquele núcleo duro que a gente falou agora há pouco. Como fazer esse processo combinando esses dois fatores tão antagônicos? Founder, tenta escalar teu faturamento e não escalar tua liderança. Excelente. Trava. Trava. Conhecemos alguns exemplos que mantêm um perfil centralizador e estão bloqueando o próprio crescimento da E companhia, não é? essas pessoas não tem jeito. E estes perfis viram o próprio gargalo, Reféns da refém, própria, né? do próprio estilo de Gente, gestão. é uma loucura. Então, Trota, a gente, né, como um RH estratégico, a gente está lá justamente para poder
acelerar junto com você, né, founder? E E destravar esse destravar, processo, porque né? assim, se você não forma sucessores, você não está construindo uma empresa, né? Você está construindo pessoas extremamente dependentes de você. E quantas vezes a gente não vê empresários, empreendedores dizendo o seguinte: gente, se eu não tô lá, a empresa não roda. Se eu não estou lá para puxar e gritar remem, as coisas não andam. Muitas vezes isso é uma crença narcisista, né, Isso. tremenda, e é muito curioso isso porque pouquíssimas pessoas, eu falo por mim, dou até um testemunho aqui. Ah, Hoje legal. na Triven a gente tem um time de lideranças e, né, em casa de ferreiro o espeto é de ferro mesmo. Então eu tenho orgulho de dizer isso, que a gente tem um Muito time de bom. líderes muito competentes. Excelente. E eu mesmo, acreditando nisso, implementando ao longo dos últimos 10 anos esse processo de descentralização, de criação de núcleo duro, de criação de lideranças, de multiplicação de lideranças, eu me peguei muitas vezes numa armadilha de pensar: nossa, eu não estou atuando em algumas coisas e existem líderes e pessoas que estão tocando o negócio muito bem num dia como hoje, por exemplo, que eu estou aqui gravando o podcast. Isso. E às vezes eu me pego pensando: será que isso está certo? Já me peguei várias vezes pensando nisso. Será que isso está certo ou tem alguma coisa que eu não estou enxergando? Então o que eu quero dizer com isso? É um negócio tão enraizado, essa Enraizado. crença de que você é onipresente, onipotente, Isso. e que sem você a coisa não anda, mas o exercício de delegação, né, de liberdade com responsabilidade, de confiança, de montar as pessoas certas, porque aliás eu acho que ele, né, um dos aspectos mais relevantes de um bom líder é você saber montar e trazer pessoas certas para os lugares certos. Então a Exatamente. soma desses processos, de trazer gente certa para o lugar certo, saber delegar, saber tomar risco, porque muitas vezes as pessoas vão errar, elas vão tomar decisões que às vezes não são as decisões que você tomaria, mas o alinhamento cultural, voltando a falar de cultura, faz com que gere um processo de aprendizado e de confiança, e você sabe que, poxa, a Lilia não está lá. Talvez ela tome uma decisão diferente do que eu tomaria, mas eu tenho um alinhamento e uma confiança tão grande na Lilian que eu sei que ela vai ter autonomia, liberdade e responsabilidade de tomar uma decisão que, mesmo não sendo exatamente aquela que eu tomaria, gera um processo de confiança e eu vou bancar, respaldar e muitas vezes sustentar o risco daquela decisão. Porque esse é um processo também, né, de aprendizado, porque senão é impossível você conseguir fazer com que as pessoas tomem exatamente a decisão que você quer, exatamente como você tomaria e que não haja risco. Então, saber tomar risco, saber encarar o risco como um processo e como né, uma parte do aprendizado de algo maior é muito importante, né? E quando a gente olha, né, eu conheço algumas pessoas, né, e falo de novo por experiência própria, quando você olha a distribuição de tempo e vê, fala, poxa, eu hoje atuo investindo 40% do meu tempo em gestão e pessoas, mais 20% do meu tempo em estratégico, marketing comercial. É meio utópico, né? E essa utopia, ela é necessária, é o que todo mundo busca, mas não é o que a gente vê. As pessoas estão acostumadas a operar num modo reativo, num modo caótico. E ninguém está acostumado, as pessoas acham estranho operar num modo onde fala, nossa, eu como CEO da empresa exerço papéis efetivamente estratégicos e eu dificilmente, raramente vou na operação. E é o que você falou, é um processo de longo prazo, construído a longo prazo, com tentativas, acertos, erros e principalmente uma relação de confiança com as pessoas certas no lugar certo, É. né? E olha que interessante, né? Quando a gente fala da construção desse processo, tem um dado também da Harvard que fala que os CEOs que estão em crescimento dedicam aproximadamente 60% do tempo da agenda na tratativa de pessoas. Olha só. Então, é assim, né?
mais da metade desse tempo na agenda é falando com as interagindo. pessoas, sobre pessoas. Não é sobre o produto, sobre a operação. Então, assim, é muito relevante, né? As coisas não vão acontecer se eu estou aqui atrás da mesa. Excelente. E se a gente for Então, pensar mesmo, excelente. o papel do líder é esse, Isso. né? De engajar, de puxar as pessoas, de conjecturar, de articular, de acomodar interesses, acomodar sensos de justiça, N expectativas, gestão de expectativas é o tempo todo, né? Isso. Então, já que a gente está falando de melhores práticas, receita de bolo, vamos a uma questão prática aqui para a gente começar a fechar o nosso episódio. Legal. Os nossos empreendedores, nossos ouvintes que estão aqui, amanhã abrem a agenda e qual é a primeira pergunta que eles devem se fazer para entender se eles estão no caminho certo de gestão de pessoas ou não? A pergunta do milhão é: se eu hoje não me envolvo, né, nas decisões que a minha equipe elas precisam tomar, elas seriam iguais às minhas, as que eu tomaria? Gente, se a resposta foi sim, é que você criou uma cultura extremamente forte, né? Uma cultura que a gente fala de liberdade estratégica. Perfeito. Agora, se você disse não, a gente tem aí o nosso maior ponto de atenção, de fato, você se tornando refém do teu próprio negócio. Exato. E é por esse motivo que Então, olha você só. se tornou, até muitas vezes é forte o que eu vou dizer, mas que você acabou se tornando o maior gargalo, né, da tua própria empresa. Então, olha só, galera. Abriu a agenda do dia, pergunta: se eu não estivesse nessa primeira reunião aqui de gestão, se a decisão que esse time tomaria fosse a mesma que eu, sim ou não, isso vai te dar um bom indicador se você está tomando as decisões de gestão de pessoas corretas ou não. Certo? E se sim, você tem um ativo mais valioso na tua empresa. Exatamente. Que ninguém sabe. E que ninguém sabe. Muito bom, Fernando. Passou muito rápido esse nosso tempo. E o meu recado é para você, founder, para os empreendedores, assim, não esperem, né? Não achem que fazer gestão das pessoas é quando a tua empresa tem 20, 30, 50 pessoas. Então, a gestão das pessoas, ela começa no dia 1, né? Então, faça essa cultura trabalhar para você. Boa, excelente. Adorei a sua mensagem e eu vou fazer uma provocação adicional aqui. A minha mensagem final seria: se a gente acha que a estrutura de RH custa caro, experimenta não ter, certo? Concordo, Fernando, plenamente. Boa, é isso aí. Lilian, então, muito obrigado. Olha, foi muito legal o papo com você. Eu tenho certeza que você tem muito mais a contribuir, muito mais a nos ensinar. Mas fica aqui o gostinho para quem quiser trocar ideia, nos procure. Estamos nas redes sociais, estamos no LinkedIn, temos o nosso site. E o próximo episódio do nosso podcast vai ser Gestão Financeira na Prática, o aprendizado dos nossos últimos 10 anos trabalhando com startups. E siga-nos nas nossas redes sociais, esse podcast vai estar disponível no YouTube, Spotify e redes sociais da Trivem também. Obrigado, Lilian. Até a próxima. Valeu. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Isso aí.